Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre alguns fatores que culminaram no sucesso que a Operação Lava Jato vem tendo até o momento e também para falar com os militantes do Partido dos Trabalhadores ou as pessoas que tendem a votar mais no PT, que eu tenho visto que as pessoas se sentem agredidas ou elas comentam que isso na verdade é um golpe do PSDB ou da elite, né, em relação ao PT. Bom, eu não tenho representatividade política, eu tenho uma crise de representatividade política, eu sou partidário, né, acho que ninguém que está aí no momento me representa. E então o que eu vou comentar aqui é uma observação de todos os fatores do contexto em que a operação é, vem acontecendo, né, para chegar onde chegou. É, A gente sabe que, na verdade, a corrupção não começou no PT, né? É óbvio. Eu recomendo procurar o vídeo do Paulo Francis, o jornalista Paulo Francis, no Manhattan Connection em 96, que ele denunciou já naquela época que diretores tinham conta na Suíça e tudo mais. Ele foi processado por isso, até ele morreu no ano seguinte com infarte e tal, e algumas pessoas até comentaram que foi pela pressão que ele sentiu é, desses processos que ele recebeu, que ele não tinha como se defender, mas ele lá atrás já falou a respeito disso, né? A gente sabe que a corrupção vem acontecendo no Brasil há muito tempo, né? Mas por que então agora, né, culminou nisso que a gente tem visto na, na mídia? Bom, vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui. Por exemplo, eu acho que o preço do petróleo, baixo do jeito que está, fez com que a Petrobras ficasse mais sensível aos desvios, né? O preço está muito baixo e aí valores desviados interferem mais no resultado da empresa, né? Deixa a empresa de fato mais sensível à má gestão. E eu acho também que o PT errou a mão, né? Eu acho que eles acabaram, a gestão petista em cima da Petrobras acabou fazendo coisas que até então não tinham sido feitas, como por exemplo, esse negócio da Passadina, né? Daquela usina que compraram nos Estados Unidos por um valor muito maior do que ela valia, né? Assim, é um amadorismo muito grande fazer uma compra dessa com uma avaliação tão errônea. Na verdade, é, ninguém é ingênuo de acreditar que isso não foi intencional, né? Ou, por exemplo, as palestras que o Lula palestras, né, que ele começou a fazer para a Odebrecht, né, recebendo valores altíssimos. E aí, depois disso, a Odebrecht conseguia fechar contratos nos países onde ele supostamente ia fazer essas palestras. É, eu acho que ele poderia ter feito de outra forma, né, ter recebido dinheiro de outra forma para não ficar, passou a ficar muito evidente isso, né? Os presidentes sim fazem palestras, mas assim, ele criou uma rotina de receber dinheiro da Odebrecht, que é justamente uma das empresas mais envolvidas nesse processo do chamado Petrolão, né? Acabou ficando muito evidente, né? Normalmente os ex-presidentes eles são chamados por diversas entidades, né, para falar em convenções e tal, né? Então ele poderia ter talvez feito de outra forma, mas eu então acho que errou a mão. O PT foi mais fundo, né? Além disso, sistematizou o processo, envolveu muita gente que acaba tornando o processo de corrupção mais complexo quando você envolve muita gente e sistematiza.
Bom, o PMDB, assim, para não falar também que o PSDB, o PT está sozinho nessa, o PMDB também está envolvido, porque ele é sempre da situação, né? Ele nunca se coloca na oposição. Seja o partido que for que está no poder, ele está lá também. Então ele também está envolvido, né? É, e uma outra coisa que é muito importante é que hoje tudo é mais registrado, né? A gente vive lá o Big Brother que foi descrito por George Orwell, né? Em 1984, no livro 1984, em que todo mundo é visto, né? Mas não é só o governo que observa, como ele descrevia, né? Mas as organizações, a mídia, a tecnologia, ela registra todos os passos, né? Os diálogos são registrados, as movimentações financeiras são registradas, os deslocamentos são registrados. Então fica muito mais fácil de você rastrear tudo, né? É, uma outra coisa que eu anotei aqui é que eles pegaram uma geração de promotores e juízes muito bem preparados. Por exemplo, o juiz Sérgio Moro, ele estudou sobre lavagem de dinheiro, o procurador-chefe da Operação Lava Jato, o Deltan Dallagnol, ele também estudou fora, né? Ele estudou em Harvard, sobre crimes financeiros. Então, eles estão muito bem preparados, eles já sabem o tipo de argumento o tipo de manobra que as organizações criminosas usam para fazer esse tipo de transação, né? Então eles têm sido mais eficientes e eles têm utilizado o recurso da delação premiada, que isso não era comum, né? O de lavagem de dinheiro, se não me engano, começou a ser aceito em 95, 98, algo assim. Então eles nesse sentido têm tido muito mais sucesso, são mais bem preparados. E uma outra coisa que é importantíssima é essa questão das redes sociais, que a coisa é difundida de maneira instantânea. A notícia está acontecendo e já está sendo divulgada e todo mundo já está vendo e comentando, né? Isso também faz com que cause ainda mais furor, né, na sociedade quando você recebe esse excesso de informação e tem a possibilidade de comentar a respeito, né? É, Bom, e aí isso gera é um prato cheio para a imprensa que não gostava do PT, né? A gente sabe que tem veículos de todos os lados, então os veículos que já não gostavam do PT têm muito argumento para falar, porque de fato tem surgido muito argumento, né? Com embasamento. E eu acho que isso agrava também pelo fato de que durante o governo Lula, quando ele colocou o Franklin Martins no status de ministro das mídias e tudo mais, ele acabou, no sentido de querer controlar a mídia, e por um tempo ele de certa forma conseguiu, né? Ele acabou criando uma certa vontade por parte de alguns jornais ou de alguns jornalistas e tal, de que o PT saísse, né? Porque de fato o Franklin Martins tem alguns relatos de alguns jornalistas de que ele tinha essa atuação assim um pouco mais opressiva em cima de alguns veículos, né? E agora esses veículos estão tendo muito material para falar mal do governo, né? É, e uma outra coisa que também acaba gerando muito comentário nas redes sociais é o fato de que o Lula e o governo, mas principalmente ele, não tem se defendido no mérito da questão em que ele está sendo acusado. O argumento dele, a estratégia de defesa é tentar desqualificar o acusador, desqualificar os promotores, desqualificar a Lava Jato, vincular o PSDB, tentar gerar factoides em relação ao PSDB para criar polarização. Né? Ele sempre busca essa questão da polarização, a elite e tudo mais. E cá entre nós, assim, o Lula é elite, né? Ele interage com os caras mais poderosos do país,
né? O Marcelo Odebrecht que está preso, e o pai dele, né? Emílio, se não me engano. Pô, o Lula circula nesse meio, ele recebe favores, benefícios, então ele não é do povo há muito tempo, né? E aí eu nem entraria na questão política e econômica, as políticas públicas que ele teve no governo dele e tal, mas acho que todos esses fatores culminaram na Lava Jato, né? Antigamente, a mídia era mais restrita, as coisas eram menos veiculadas, menos rastreáveis, né? Não tinha essa mídia social, as redes sociais em que todo mundo pode falar o que quiser, né? Você pode interagir com um grande veículo de comunicação, né, hoje. Então o PT se deu mal por causa disso, mas certamente se fosse um outro partido aí fazendo as mesmas coisas, e se caísse na mão de procuradores e juízes como esses que eu citei, certamente também estariam encrencados. E eu acredito que essa é a ponta do novelo. Eles estão começando pelo final do fio, né? Mas eles vão puxando, e vai atravessar governos essa investigação. Eu imagino que vai chegar até lá o Sarney, né? E a operação é longa, ela já tem 2 anos e ainda tem muitas fases a serem deflagradas. Então, a gente ainda vai ver muita gente e de outros partidos, mas infelizmente ou felizmente culminou no PT, né? Eu acho que uma grande lição para a gente é assim, não tentar ficar falando por que só ele está sendo acusado. Eu acho que é importante a gente comemorar a detecção desses problemas, né, de desvio de dinheiro e tal, porque afeta a vida de todos nós, afeta diretamente a nossa vida, né? A gente tem que cobrar sim que todo mundo que desviou dinheiro público seja punido, mas não ficar tentando defender, né? Então os outros também fizeram, então eles também podem fazer. Não pode fazer. Nem o PT, nem o PSDB, nem o PMDB, ninguém que está no poder pode fazer. E a gente sabe que se a gente não fica de olho, se a gente não tem leis rígidas e punições rígidas, a gente sabe que esses caras eles vão querer ficar deitados em cima da grana pública. É farta, né? Os impostos caem aos bilhões nos cofres públicos. Então, se a gente não cobrar, se a gente não ficar em cima, sempre vai ter raposa ali, né? Querendo pegar o que é nosso. Então, vamos pressionar o governo, vamos pressionar as pessoas para que sejam punidas, vamos pressionar para que quem ocupa um cargo que não deveria ocupar, que saia. Nem estou falando da questão das pedaladas fiscais da Dilma, nem estou falando nesse mérito, né? Mas tem muita gente que está ocupando os cargos públicos que não poderia, não deveria estar ali, né? Porque está fazendo mal para o futuro do país. É isso.